Então a primeira coisa, né, no caso que eu descobri, assim, né, atendendo em consultório e tudo mais, isso é uma coisa que você se você parar para observar, você vai ver com certeza, tá? Porque você é humano, né, eu sou humano, né, imagino, né, então é uma coisa que nós somos referências também para saber como são os pacientes, como são as pessoas de uma maneira em geral. Às vezes a gente tem mania de achar que a gente é menos que os outros. Então, se a gente tem algum problema, às vezes a gente acha que o outro não passa por aquele problema e isso atrapalha bastante, né? Porque a gente sofre com aquele problema, a gente sofre com aquela dificuldade e se a gente não se dá conta que os outros também possuem problemas, que os outros também sofrem com alguma coisa e tudo mais, a gente se sente muito sozinho nesse mundo. Isso torna o nosso problema muito pior do que ele realmente é, às vezes. Por isso, pensando nisso, né, tem essa questão, essa percepção que eu tive de que todo mundo é inseguro, de que todo mundo tem essa questão, inseguro em alguma coisa, seja inseguro na aparência, seja inseguro profissionalmente, seja inseguro numa capacidade intelectual, tá, sabe, inseguro de ter conhecimento sobre algum determinado assunto e tudo mais. Então todo mundo é inseguro em alguma coisa. E essa percepção, né, foi muito positiva, assim, para mim como profissional, para começo né, da profissão e tudo mais, a ponto de não me cobrar tanto. Né, onde as minhas inseguranças eu não precisar ficar, ai meu Deus, né, eu não consigo fazer isso, ou eu tô sofrendo por conta disso, né, coisas assim, entendendo que as outras pessoas provavelmente também passam por isso. Os outros profissionais também passam por isso, porque eles são humanos também, novamente espero, né, então, eles também são humanos, eles também têm as suas inseguranças, e cada um tem a sua. Então, e ao mesmo tempo, né, observando os pacientes, vendo que realmente cada um tem a sua insegurança. Por mais, sei lá, bonito que a pessoa seja, né, ela vai ter uma insegurança, às vezes até mesmo relacionado com a beleza. Por mais capaz que a pessoa seja, às vezes ela vai ter uma insegurança, às vezes relacionado com a sua capacidade. Então, todo mundo é inseguro. E essa coisa que eu aprendi é muito positiva, tanto para mim como pessoa, como para mim profissionalmente, na questão de comparação com outros profissionais, na questão de comparação, né, com a carreira, digamos assim, né, da carreira de outras pessoas e tudo mais, como também na questão do atendimento clínico, onde eu posso ajudar o paciente e falar assim, não tem problema você ser inseguro, todo mundo é em alguma coisa. Talvez você não saiba, talvez você não perceba, talvez a pessoa não exponha de alguma maneira, ela consegue fingir muito bem, mas todo mundo é. Então esse é um ponto muito importante que eu aprendi com a psicologia. Outro ponto que até liga um pouco nisso é que todo mundo possui um lado sombra. Eu falo lado sombra, é um lado negativo, tá? Todo mundo, tem até outro vídeo que eu soltei um tempo atrás, que todos nós somos monstros, tá? De alguma maneira. Isso é uma coisa muito positiva na realidade, se você reconhece essa questão. Uma das piores coisas, né, que existem é a gente não reconhecer a nossa capacidade para o mal. Tá? A nossa capacidade de fazer o mal para o outro, de fazer o mal para a humanidade e tudo mais. E isso é justamente a receita perfeita para grandes ditaduras, assassinatos em massa, coisas nesse sentido. Porque as pessoas sempre acham que estavam fazendo por um bem maior. Né? Os melhores vilões, né, super vilões, sempre acham que estão fazendo bem. Né? Então é uma coisa onde, se você não reconhece o monstro que você é, a possibilidade sua de fazer o mal, você não se policia nessa questão. Você acha que você é todo um bom superpoder, né? E você então você te dá um poder para julgar o outro como errado. Te dá esse poder justamente dessa cultura do cancelamento, que eu insisto também, eu falo bastante, né? Que aponta o dedo enquanto você esconde os seus defeitos. Então você aponta o dedo, você fala que o outro é um monstro, que o outro que terrível, ele falou isso 10 anos atrás, onde já se viu, que absurdo, ele não usou o pronome e tal, né? Onde já se viu, ele usou uma palavra que anos atrás significava, né? Então é uma coisa assim, que você não reconhecer que você é ruim, né, e facilita você apontar o dedo para os outros e você querer destruir os outros, facilita você ser um ditador, você ser uma pessoa terrível e você ser o ista que você tanto chama provavelmente os outros, né, hoje em dia. Então assim, essa percepção de que todos nós possuímos esse lado é muito positivo, porque nós também, às vezes, se a gente reconhece, às vezes a gente sofre com isso também. Nossa, por que eu tenho esses pensamentos terríveis? Por que eu tenho isso? E você sofrer com isso é muito complicado,
né? Porque você fica muito preso nisso. Agora, você reconhecer que é normal você ter pensamentos assim, você ter essa dualidade, isso é muito positivo, faz parte da natureza humana. E eu percebi isso justamente atendendo muitas pessoas e vendo que isso existe mesmo. E aí te coloca no mesmo patamar das outras pessoas, até mesmo na sua vida pessoal, né? De entender que ninguém é tão santinho quanto pensa. E quem faz isso, quem tenta vender essa imagem, normalmente tem às vezes alguma coisa errada. Então não assumir a sua monstruosidade, digamos assim, né? É muito ruim, é muito libertador você assumir isso, que você é um ser humano, né? Hoje em dia, eu concordo que é difícil fazer isso por conta da cultura do cancelamento, mas é isso que é terrível, né? Você não poder se expressar e aí você ter que se encolher e aí você se aproximar justamente de grupos mais extremos e tudo mais, porque é mais fácil, né? Do que você ser ouvido e tal, as pessoas te orientarem de outra maneira, né? Então isso de todo mundo possuir um lado sombrio, um lado, né, um lado negro, digamos assim, da força, né, a busca de poder, qualquer coisa assim, isso é muito legal, foi uma coisa que eu descobri também. Todo mundo possui pensamentos obsessivos, isso também é uma outra coisa que eu descobri, que é uma coisa que eu acho que está junto até com essa questão dos pensamentos negativos, com esse lado sombra que a gente possui. Eu fiz um vídeo um tempo atrás sobre pensamentos obsessivos mesmo, que é um vídeo que eu nem imaginava, subiu assim, eu acho que até o fim do ano eu acho que passa como o meu vídeo mais visto do canal, né? Então já passou de 100 mil visualizações, se eu não me engano. Então é um vídeo que bombou assim, justamente provando esse ponto, provando como as pessoas têm realmente pensamentos obsessivos. E se você olhar nos comentários, você vai ver a quantidade de pessoas e justamente isso, nossa, eu achava que estava sozinho, nossa, que bom saber que não sou só eu, não sei o que e tudo mais. Isso é a mais pura verdade, todo mundo tem um pensamento obsessivo, vira e mexe. É um pensamento de você ver uma janela e querer pular da janela, você tá sei lá, ver uma faca e imaginar você esfaqueando alguém, sei lá, coisas assim. Tá? Todo mundo tem isso. A diferença de uma pessoa, por exemplo, com toque, com uma pessoa sem toque, a pessoa com toque ela dá um valor para aquilo. Ela valoriza aquele pensamento. Ai meu Deus, significa que vai acontecer. Ai meu Deus, não posso pensar isso, que absurdo, coisas assim. E aí ela sofre com isso e às vezes ela tem a compulsão dela. Então essa percepção também foi muito válida para até mesmo ajudar os pacientes a entenderem que é normal, não tem problema. E também entenderem que eles nunca vão se livrar desses pensamentos. Né, que eles vão precisar, na realidade, aceitar esses pensamentos e viver com eles, aprender a não se importar tanto com eles. É terrível, é ruim, é desconfortável, mas aprender a não ficar tão desconfortável com eles. O maior problema é você se envolver com esses pensamentos. Tá? Então, esse é um outro aprendizado que eu achei muito válido para mim. Todo mundo possui pensamentos obsessivos. Outro é que se você se esforçar, tá, para o que você quer, né, na vida, não é garantia de nada. Isso é uma coisa que eu aprendi, principalmente no sentido que alguns psicoterapeutas também, mas mais para essa linha do pessoal do coach e algumas coisas meio mágicas que a gente vê aí, às vezes vende aquela coisa, não, você só precisa se esforçar, você só precisa querer, né, coisas nesse sentido, e não é verdade, né? Isso não é verdade nem um pouco. Eu soltei um vídeo também na semana passada, se eu não me engano, sobre isso, o que realmente se converte em sucesso profissional. Então existe a questão de você ter uma capacidade para isso. Então assim, você precisa ter uma capacidade inata, tá? De certo modo, que envolve a questão de você ter um nível aí mediano de inteligência, mediano para mais, tá? Você precisa ter uma capacidade também psicomotora, dependendo do que você quer fazer, tá? Você, por exemplo, se você tem problema no joelho, problemas sérios assim no joelho, dificilmente você vai ser um corredor e conseguir ganhar maratonas e tudo mais. Agora, talvez você pode ser um nadador, mas você não vai ter a capacidade para ser um corredor. Então, quando eu falo de capacidade, são coisas que são imutáveis, que a gente não tem muito um controle. Então, isso é uma coisa, um fator que faz muito parte dessa questão do que vai proporcionar a gente ter um sucesso, seja profissional ou conseguir o que a gente quer. Depois tem a questão das possibilidades, né? Isso aí já envolve uma questão às vezes social, envolve uma questão de quem são dos seus pais, das pessoas que você tem o convívio e tudo mais, né? Porque uma pessoa, por exemplo, que às vezes é de uma classe média, classe alta e tal, ela vai ter, por exemplo, tem mais possibilidade
dela ficar sem trabalhar e estudar para um concurso ou estudar para o vestibular, por exemplo. Ela tem mais possibilidade de fazer isso. Uma pessoa de classe baixa não tem tanto essa possibilidade. Mas mesmo assim, não é um fator tipo garantidor, porque tem muitas pessoas que mesmo assim, elas passam, acordam super cedo, vão estudando enquanto tá no ônibus, tem muitas pessoas que fazem isso. Aí entra o terceiro ponto que se converte, que ajuda a converter num sucesso, que é o esforço. O esforço conta muito também. E mesmo assim a pessoa pode ter a possibilidade de ter a capacidade de não se esforçar o bastante e não conseguir. Enquanto a outra tinha menos capacidade, tinha menos possibilidade, mas o esforço foi tanto que ajudou ela a conseguir. Só que, apesar dessas três coisas podem estar super alinhadas, só que tem um outro fator. A sorte. A sorte são contingências da vida que a gente não tem controle. Então, isso é uma coisa muito importante de se levar em conta. Então, se às vezes, por que é bacana você saber disso? Para você orientar um paciente, por exemplo, você saber de você nunca entrar de cabeça numa coisa, entrar de cabeça com tudo. Vou largar tudo que eu faço, vou largar meu emprego, vou fazer isso aí porque eu tenho que apostar em tudo, sabe? Porque tem gente que faz assim, se você não começar de cabeça, não sei o que e tal. Começar de cabeça, você não precisa largar tudo. Você pode se esforçar mais, vai precisar de mais esforço. Você vai poder, por exemplo, às vezes estudar mais. Então, assim, trabalhar de dia, estudar à noite. Você vai poder fazer, às vezes, uma faculdade de tarde e outra faculdade à noite, se você quer, às vezes, tem dúvida de curso, se isso é uma possibilidade. Então, assim, você não precisa se jogar, né? Porque a sorte entra muito nisso. Então, não adianta você só se esforçar, você ter possibilidade de ter capacidade. Pode ter duas pessoas, por exemplo, que estão estudando muito, têm todas as mesmas possibilidades, capacidades e a mesma quantidade de esforço para estudando para um concurso. Não são elas que decidem as questões do concurso. E aí pode ter uma questão que uma sabe mais e a outra sabe menos, porque querendo ou não, a gente não sabe tudo de tudo, né? A gente vai ter uma afinidade com uma matéria, com algum assunto e tal. Só essa questão já selecionou essas duas pessoas, por exemplo, aí uma passou, uma outra não passou. Isso é sorte, isso não é por esforço, não é por capacidade, não é por possibilidades. Tá? Então, essa questão de se você se esforçar não é garantia de nada, é muito importante para você auxiliar, para você orientar as pessoas também no seu consultório e tudo mais, de não ir com tudo, né? Comece devagar, tá? Tenha uma certa segurança, às vezes, no que você já faz e tudo mais. Respire fundo e se esforce. Utilize mais da parte do esforço, de ir um pouquinho além para você conseguir aquilo. Para você depois não se prejudicar tanto, porque não é uma garantia de nada. Tem pessoas que se jogam, né? E dá certo? Tem. Só que é um número muito pequeno de pessoas, tá? Então, essa questão de se esforçar não é garantia de nada, é muito positivo. Uma coisa que eu aprendi bastante, seja para uma vida pessoal, seja também para orientar os pacientes, e é justamente com eles que eu percebi isso, né? Pessoas que se esforçavam muito, que tinham capacidade, que tinham possibilidade e tal, mesmo assim não se convertiam em nada, tá? Então isso é uma outra coisa que eu aprendi. Outra coisa é a questão que tudo passa, né? Isso provavelmente você já sabe, que tudo passa, até a uva passa. Então é uma coisa que seja as coisas positivas, sejam as coisas negativas da nossa vida, elas passam. Então por mais sofrido que seja esse sentimento que você está vivendo agora, ele vai passar, tá? Ele pode talvez não sumir por completo, mas a intensidade dele vai passar. É até um transtorno, sei lá, um ataque de pânico, mesma coisa. O nosso corpo não tem energia suficiente para ficar mantendo a gente naquele pânico, naquela sensação, né? Naquela ativação de luta ou fuga, né? Naquela resposta de luta ou fuga. Não tem energia suficiente para tudo isso. Uma hora ele vai, né, ceder. Então vai passar. Mesma coisa, isso é positivo para a gente saber na questão da hora de enfrentar os nossos medos, de enfrentar as coisas. Por pior que seja, vamos supor, fazer uma apresentação na faculdade, tem um limite ali, é por 15 minutos só. Quantos minutos existem num dia? Quanto tempo, sabe, a percepção de tempo que demora para passar um dia na realidade, depois de uma semana, provavelmente daqui um mês você já vai ter esquecido isso e tudo mais. Então, essa percepção de que tudo passa, que o tempo também é uma coisa contínua e vai, né? Isso ajuda na questão da gente conseguir enfrentar os nossos medos, as nossas pequenas coisas que às vezes a gente evita porque a gente acha que vai sofrer. Às vezes a gente acha que vai sofrer, por exemplo, num evento de manhã, passa aquele evento, né? A gente não fez, aí já é de tarde, você já poderia ter feito, já poderia ter vencido aquilo e ponto final. Então essa ideia de tudo passa é muito positivo para essa parte, como também para a parte de conseguir aproveitar mais os momentos positivos da sua vida. Porque assim como as coisas negativas, os eventos ruins, né, que você considera ruins, passam,
as coisas positivas também passam. Então todos os momentos que você tem com as pessoas que você gosta, momentos únicos assim, eles vão passar. Isso, ter isso em mente ajuda você às vezes sair do celular, né, enquanto você está nos momentos, para aproveitar aquele momento com aquela pessoa, né, com seu filho e tudo mais, com a sua família, com seus amigos, para você realmente conseguir aproveitar o máximo daquele momento. Então, essa é uma outra coisa muito importante que a psicologia, estudando psicologia e no trabalho e tudo mais, eu aprendi, né? Provavelmente vocês já sabem também, mas enfim. Outra coisa é que não temos certeza de nada, né? Nós não temos certeza de nada, porque isso liga até mesmo nessa questão de que se você se esforçar não vai garantir nada. Nós não temos certeza de nada. Nada é 100% e nada é 0%, né? Então, assim, talvez exista alguma coisa que é 0%, 100%, né? Mas aí a gente já tá falando de outras coisas diferentes. Mas, tipo, por exemplo, você sair da sua casa, você não tem garantia que vai dar tudo certo. Se tiver um tempo meio chuvoso, tem uma probabilidade de que pode cair um raio na tua cabeça. Se você sair de carro, tem uma probabilidade de ter um acidente, né? Então, nada é certeza, nada é garantido. Por que isso é positivo? Para você não se prender tanto, tipo, mas eu não sei se vai dar certo. Mas quantas coisas na nossa vida a gente não faz sem saber se vai realmente dar certo, sem ter a certeza, né, que aquilo vai dar certo, e mesmo assim a gente vive como a gente vai vivendo. Ao mesmo tempo, para pacientes, por exemplo, com ansiedade generalizada, é justamente esse ponto, que eles têm essa intolerância à incerteza. Então, saber sobre isso, saber conseguir psicoeducar sobre essa questão de conseguir viver com a incerteza é uma coisa muito importante, muito válida, seja para você profissional, seja para você conseguir passar para os seus pacientes a importância disso, tá? Dessa questão de você não vai ter certeza de nada, e é assim que é a vida. Não dá para saber. A questão é que você só vai saber testando, só vai saber tentando. A certeza que você tem é que se você não fizer, não vai dar certo, né? Essa é uma certeza que você tem. Mas, se você fizer, tem chance de dar certo, mas também tem chance de não dar certo. Então, mais ou menos nesse sentido. Mas só que nós nunca teremos a certeza, nós nunca teremos uma garantia de que as coisas vão dar certo, que as coisas vão acontecer do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente espera. Então isso é uma outra coisa que eu aprendi, que eu acho muito válida. E a última coisa que eu aprendi, antes de falar aqui das perguntas, né, das respostas que eu considero que vocês possam ter, que às vezes impactam vocês um pouquinho, né, é o desenvolvimento pessoal e individual é um caminho para um mundo melhor. Hoje a psicologia, infelizmente, ela foi dominada por uma questão ideológica, política e tudo mais. Se você me acompanha, você já viu, eu bato muito nessa tecla, mas é a verdade, é mais pura verdade. Os alunos, os estudantes estão presos nessa também, eles acham que não, é assim mesmo, a gente tem que focar no social e tal. O slogan da psicologia, pelo menos do CRP aqui em São Paulo, psicologia se faz com direitos humanos, uma coisa assim, então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, é uma coisa assim que é importante, direitos humanos, é importante, a psicologia pode ajudar nesse ponto, pode, mas não é o foco da psicologia, não foi como a psicologia surgiu, não é a psicologia, e não é como a psicologia vai ajudar a transformar o mundo melhor. O que a gente vai ajudar é o que eu falo, a psicologia hoje funciona como aquele pai disfuncional que mima o filho. Então o filho está sofrendo... vamos supor, vamos ser até um pouquinho polêmico, sofrendo bullying na escola. Em vez do pai ajudar o filho a se desenvolver mais, de aprender a responder aquilo, a lidar melhor com aquela situação, claro que você vai denunciar para a escola e tudo mais, né? Mas em vez de trabalhar o foco maior ser no desenvolvimento do filho, porque o mundo é imprevisível, o mundo é cruel, o mundo é difícil mesmo, isso vai acontecer novamente, em vez do pai trabalhar na questão do desenvolvimento daquele filho dele se fortalecer, o trabalho da psicologia hoje em dia acaba sendo de não, entendeu? Protege o filho com tudo aquilo ali e tal, e o mundo é cruel, temos que eliminar o mal do mundo, entendeu? E protegendo as pessoas. E não é assim que funciona. Você não vai controlar o mundo, você não vai controlar as pessoas. As pessoas são muito mais complexas que isso, né? Você só vai conseguir fazer isso se você viver numa ditadura, se você viver num ambiente onde você não pode fazer tal coisa e tal. E é assim que você quer viver? Você quer viver num mundo ditatorial, né? Que isso não existe, não é possível, né? Assim, é possível, mas não que seja uma coisa legal, né?
Então a psicologia ela funciona muito como esse pai disfuncional que tenta proteger a todos os custos em vez de fortalecer a pessoa a enfrentar o mal do mundo, a enfrentar as coisas. E é trabalhando essa individualidade, esse desenvolvimento pessoal da pessoa conseguir trabalhar melhor com as influências externas. Então assim, a gente não controla o que chega pra gente. A TCC ensina muito isso. A gente não controla os nossos estímulos, o que a gente vai ver, os gatilhos e tudo mais. Mas a gente pode controlar como a gente reage a eles. Que tipo de pensamento que a gente vai se envolver, que tipo de comportamento a gente vai ter. E esse é o processo. Então, independente do estímulo da pessoa que falou e o que falou e tudo mais, o mais importante é como você interpreta aquilo e como você responde a isso para a pessoa naquele momento ou na sua vida, no seu dia a dia. E não eliminar o estímulo. Tá? E o que a psicologia tenta vender é isso. Eles querem eliminar o estímulo. Eles não querem melhorar, fortalecer a pessoa. Eles querem eliminar o estímulo. Então, essa questão de que o desenvolvimento pessoal e individual é um caminho para um mundo melhor é a mais pura verdade que eu aprendi, tá? Todo esse processo. Porque aprendendo a TCC principalmente, a gente vê que tirar o estímulo não é a solução. Se a gente pensa assim numa analogia bem... uma pessoa que está fazendo uma dieta, tá? A gente pode fazer de simplesmente, então não ter mais doce em casa. Então nunca mais vai ter doce em casa e tal. Você está tirando o estímulo da pessoa. Só que em um momento ela vai ter contato com esse doce de novo. Vamos supor, se ela mora sozinha, é mais fácil ela chegar e não ter mais doce, tá? Não ter mais esse estímulo. Agora, se ela mora com outra pessoa, é mais difícil. Né? Ainda mais que é uma pessoa que gosta muito de doce. Aí vira e mexe, vai ter um bolo ali, vai ter. Se ela não aprender a lidar com aquele estímulo, de interpretar melhor aquela situação, de se ter um comportamento mais funcional sobre aquele estímulo do bolo, por exemplo, ela não vai melhorar, tá? Não adianta você tirar o estímulo. Então, esse processo de que o desenvolvimento pessoal e individual, a nossa individualidade, saber que cada um é único com as suas crenças, tudo tem uma justificativa, por mais disfuncional que seja o comportamento da pessoa na sociedade e tudo mais, existe uma justificativa para a pessoa se comportar daquela maneira. E se você entender por que o pensamento dela vai ser justificável, não vai ser justificável no sentido de, não, verdade, faz todo o sentido, não no sentido de ser assim. Eu falo de para ela tem um sentido aquele comportamento. E você buscar entender, isso é a psicologia, você buscar entender o porquê a pessoa se comporta daquela maneira e tentar entender como que aquilo é disfuncional para ela, como que aquilo é disfuncional às vezes para a sociedade, tentar ajudar ela a trabalhar com isso também. E aí, trabalhando indivíduo por indivíduo, assim a gente vai buscando e se tornando um mundo melhor. Não é eliminando uma coisa que você considera disfuncional. Aquela pessoa se comportou disfuncional, a psicologia hoje age de um jeito, não, tem que eliminar aquela pessoa. Gente, você não vai nem estudar, você não vai nem tentar entender por que a pessoa se comporta daquela maneira, entendeu? Hoje são justificativas muito... chulas, né? Porque a pessoa pertence a tal grupo, porque a pessoa é não sei o quê. Então é uma coisa bem triste, tá? Mas isso é uma coisa que eu aprendi também.